A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, estou gravando aqui a primeira aula que nós vamos ter referente à Escola Bíblica Dominical. As aulas vão acontecer, na verdade vai ser uma recapitulação, tá? Nós vamos fazer vamos retomar os nossos temas que nós estávamos tratando presencialmente, né? Porém, devido a esta pandemia aí que o mundo está enfrentando, eu vou pedir que os irmãos se esforcem para avaliarmos dos vídeos que eu vou mandar. Vou fazer o máximo de esforço possível para mandar os vídeos para os irmãos, algo não muito maçante, que não venha causar nenhum cansaço nos irmãos, nenhum enfado. Então, qual que é a ideia para eu gravar esse vídeo para os irmãos, né? Primeiramente, para a gente exercitar, né, o nosso conhecimento da Palavra de Deus, da mesma maneira que a gente estava fazendo presencialmente. Infelizmente, nós tivemos aí essa pandemia que afetou todo mundo, tivemos que fazer esse isolamento social aí, seguindo as orientações aí dos governos e tudo mais, mas a nossa fé ainda está viva, né, e precisa estar. Então, a ideia principal é que realmente os irmãos façam esse exercício em casa, e o meu objetivo não é passar nada além daquilo que a gente já tem conversado durante as aulas, tá? Primeiramente, eu fico muito feliz em saber que os irmãos estão se esforçando. Espero que breve nós possamos estar juntos aí na igreja para poder seguir com esses ensinamentos presenciais, mas, sobretudo, estamos unidos em espírito, né? Estamos unidos no mesmo espírito, no mesmo propósito, unidos no Espírito de Deus, tá? Então, qual vai ser a ideia? Eu recapitular desde lá do início, né, com os objetivos principais da nossa apostila, até o ponto onde paramos, tá? Qual que é a ideia? É justamente os irmãos pegarem com mais detalhes aquilo que a gente tratou até então. Ter a oportunidade de realmente, né, fazer uma análise crítica de todo o conteúdo da apostila, procurar aproveitar que vocês estão fazendo essa quarentena, se alguns estão, se alguns podem, né, aproveitar esse momento em casa e realmente investir o seu tempo precioso naquilo que realmente importa, né, naquilo que realmente dá frutos, né? Essa vai ser a primeira aula, eu vou procurar ser muito breve. Na verdade, para não ser tão maçante, eu vou fazer algo em torno de 30 minutos no máximo, tá? E aí, cada sessão 30 minutos. Qual material que eu vou utilizar, né, para conversar com os irmãos, para deixar os irmãos bem à vontade aí? Primeiro, acima de tudo, a Bíblia Sagrada, né? Então, todos aí tenham a Bíblia Sagrada. Vai ser muito importante para a gente conduzir o estudo, e ele vai ser o alicerce de tudo. Tudo que a gente for falar aqui, na verdade, vai estar pautado na Palavra de Deus, tá? Eu tenho duas Bíblias aqui, uma que é na linguagem atual, e eu tenho a tela aqui também, ela é bilíngue também, né? Ela traz a passagem tanto em inglês quanto em português, e às vezes ela traz uma conotação diferente, dependendo da linguagem, tá? E a linguagem padrão, essa aqui é uma Bíblia de estudo pentecostal, tá um pouco apagado aqui o nome, eu não sei se dá para os irmãos verem aí, mas essa é a linguagem a mais comum aí que nós conhecemos, tá? O que a gente chama de
a tradução João Almeida de Ferreira, né? Amém? Além disso, eu vou também, na preparação da apostila em si, eu sempre busco algumas informações na internet, então eu estou também auxiliado aqui por um notebook, né? E aí, eventualmente, se eu precisar de alguma coisa, eu busco na internet. E também aqui eu tô vendo a apostila projetada no meu computador, tá? Mas também tenho ela impressa aqui. Essa é a apostila que nós estávamos usando. Se eventualmente tem algum irmão aí que não está participando dos nossos ensinamentos aos domingos na igreja, nossa igreja fica ali no Jardim Colorado, na cidade de Suzano, né, estado de São Paulo. Esse vídeo vai ser postado no YouTube, então, eventualmente, algum irmão para se situar, né, saber que nós estamos falando daqui, então. Tá? Nossa igreja, a denominação é a Igreja Pentecostal Deus e Amor, mas nós não pregamos placa aqui, né? O curso ele é voltado para realmente quem quer aprender de Deus, quem quer aprender da palavra de Deus. Então, independente de denominação, muito pelo contrário, né? É até o ideal que pessoas que não conhecem a Cristo venham ter esse conhecimento, né? Então, eu tenho alguns livros aqui que eu também sempre procuro informações adicionais, né? Não vai ser a nossa base, porque a nossa base é a Bíblia, mas são livros que às vezes nos ajudam aí a ter uma interpretação melhor da passagem. Por exemplo, esse livro aqui, 40 questões para se interpretar a Bíblia. Isso aqui tem uma riqueza aqui de informações aqui, e eu indico também para os irmãos. Por exemplo, aqui uma pergunta: o que é a Bíblia? Como a Bíblia está organizada? Quem escreveu a Bíblia? Humanos ou Deus? A Bíblia contém erros? Será? Então, esse aqui é um ótimo livro para os irmãos. Tem esse aqui também, Gênesis 1 e 2, a explicação da criação. Amém? Meus irmãos, eu vou começar o conteúdo, né? Eu espero que os irmãos se sintam à vontade e apreciem o conteúdo. Amém? Eu vou procurar ser breve. Os irmãos podem voltar o vídeo, tirarem dúvidas aí. Se eventualmente quiserem mandar mensagem para mim, tirando alguma dúvida, estou aberto. Amém? Vamos lá então. Peço desculpas aos irmãos que não têm apostila, realmente eu fiquei com elas, mas eu vou devolver em breve para os irmãos as cópias, né? Mas eu acredito que os irmãos se lembrem da carinha dela, né? Essa é a carinha dela e ela está escrita assim, ó. Escola Bíblica Dominical, né? Igreja Pentecostal Deus e Amor. Apostila 1. E o tema é a lei de Deus e a graça de Deus. Tá? E aqui, nessa imagem aqui, a gente vê a cruz vazia, né? Como um sinal aí que Jesus venceu a morte. E está escrito assim, ó, bem como ênfase aqui da capa, né? Pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, mas pela obediência de um só homem, muitos se tornaram justos. Está escrito lá em Romanos 5,19. Né? Com essa mensagem a gente inicia, então, tem aí a capa da nossa apostila. Tá? E aí a gente tem o plano de ensino, né? Então nós vamos ter aí informações e conceitos importantes. Primeira coisa a gente vai passar então, vou passar para vocês os conceitos importantes da palavra de Deus, algumas bases realmente básicas, irmãos. E tudo que a gente vai falar aqui, infelizmente, não sou nenhum erudito, não sou nenhum teólogo, né? Mas o pouco que eu aprendo, né, de Deus, eu procuro compartilhar. Mas com muito zelo, tá? Com muita responsabilidade,
coisas que eu não sei efetivamente se é aquilo, eu vou informar para os irmãos procurarem. Às vezes eu vou falar e é uma opinião minha da palavra de Deus, eu não vou ser nenhum hipócrita dizer que eu conheço 100% da Bíblia. Não conheço, mas aquilo que eu entendi, que foi dado aí ao meu conhecimento, né, como verdade, como real, que seja a diretriz para se interpretar a Bíblia, eu vou compartilhar com os irmãos, tá? Então a gente vai falar introdução, né, informações e conceitos importantes, e aí a primeira aula é o que é a lei de Deus. A gente vai entender o que é a lei de Deus. Na aula 2, o que é a graça de Deus, nós vamos entender. Na aula 3, a relação da lei de Deus e da graça de Deus, né? Depois nós vamos fazer alguns exercícios, mas isso eu vou avaliar se a gente vai esperar voltar para fazer isso presencialmente ou não, tá? Depois teria uma prova, né? E isso realmente não vai acontecer por distância, né? Depois a aula 5 seria o cumprimento, o tema, né? O cumprimento da lei por Jesus. Aula 6, a dispensação da graça por Jesus. Aula 7, início da fase de mudança de lei para a graça, mais os exercícios de fixação. Depois teríamos uma correção dos exercícios. E depois uma outra prova que não acontecerá por vídeos, né? Aula 9, como entender a lei nos dias atuais. Aula 10, como viver na graça nos dias atuais. Aula 11, como a lei e a graça são interpretadas nos dias atuais de maneira incorreta. Aula 12, resumo do conteúdo, mais exercício. Aula 13, correção dos exercícios e prova final. E a gente combinou, meus irmãos, que como incentivo, no último dia a gente faria um sorteio. Seriam sorteios e premiações para o primeiro, segundo e terceiro melhor aluno. E aí essa premiação para o melhor aluno seria uma Bíblia de estudo. E aí alguns sorteios também de livros e chocolate, bombom, que os irmãos quiserem também, a gente aceita de ideia, tá? Então, material didático necessário: Bíblia, um caderno, né, canetas, lápis, borracha, a apostila infelizmente já está comigo aqui, né, eu trouxe todas, e eventualmente a gente usa também aquela revista da IPDA, que nos auxilia em alguns pontos. Avaliação em méritos. A aprovação e entrega de certificado vai ser feito, tá? E aí vai ser mediante ao seguinte. Mediante ao seguinte, meus irmãos. A frequência precisa ser acima de 50%, mas como teve toda essa mudança aqui, essa pandemia, a gente vai precisar reavaliar isso, né? A média, nota média vai ser igual ou maior que 5. E através do controle de desempenho será analisado quais são os melhores avaliados, né, para a gente fazer aquele sorteio, e será realizado um sorteio de brindes a todos os alunos e entregue de diploma. Vamos lá então. Eu vou fazer a introdução, vou ler a introdução, tá, para os irmãos, e eu quero que os irmãos passem a refletir a cada ponto dessa introdução, amém? Introdução. Você já parou para pensar por que tantas vezes é dito na Bíblia a palavra lei? Em algum momento você procurou entender o motivo de tantas vezes os apóstolos e o próprio Jesus ter falado sobre esse tema? Se Jesus e os apóstolos falaram tanto sobre este tema, sem sombra de dúvida, é porque realmente é um assunto de ampla importância. Por outro lado, você já parou para pensar o quanto os apóstolos e o próprio Jesus Cristo comentaram a respeito de um novo período e de uma nova aliança? Este novo período que Jesus e os apóstolos enfatizam é chamado de tempo da graça.
Mas o que é este tempo da graça? E o que isso tem a ver com a lei? E afinal de contas, por que é importante para o cristão saber a respeito desses assuntos? Então, neste curso, procuraremos responder a estas e outras questões tão importantes que com certeza contribuirá para o crescimento de nossa fé e principalmente o crescimento do amor a Deus e ao Senhor Jesus Cristo. Ao fim do curso, após compreensão de todo o conteúdo, espero que você possa desfrutar de mais conhecimento de Deus e ser ainda mais grato a Ele por ter enviado o nosso amado Senhor Jesus para nos salvar e nos dar a sua graça. Que o Senhor Jesus dê força a cada irmão e irmã para concluir com êxito este curso. Aproveite bem. Então essa foi a introdução e agora nós vamos para informações e conceitos importantes. Vamos lá. O que é a Bíblia? E aí, o que é a Bíblia? Será que é um livro qualquer? Quem escreveu? Em quanto tempo foi escrito? Quantos livros tem? Vamos avaliar? A Bíblia é uma coleção de escritos que os cristãos consideram singularmente inspirados e autoritários. O que é singularmente? Todos os cristãos que realmente se dizem cristãos, concordam que ele é um livro único e o único inspirado por Deus, a única coleção inspirada por Deus, a coletânea de cartas, livros e etc., que pode ser usado como uma autoridade na igreja. Embora seja um livro unificado, a Bíblia é também o ajuntamento de 66 livros ou obras literárias. Essas obras, produzidas por homens de vários períodos históricos, contextos sociais, personalidades e culturas diferentes, afirmam o Espírito Santo como a autoridade suprema e a garantia por trás de seus escritos. Como está escrito em 2 Timóteo 3,16, abre aspas, toda a Escritura é inspirada por Deus. Mas quem escreveu a Bíblia? Foram vários autores, inspirados por Deus. A Bíblia é assertiva em seu propósito também, ou seja, ela não erra. A Bíblia não erra, ela é infalível. E quantos livros tem a Bíblia? Nós já falamos, 66. Mas a divisão dela é 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Como é a divisão dela? A Bíblia pode ser dividida em duas grandes seções. O Antigo Testamento, que a gente está careca de saber, e o Novo Testamento, que está mais careca ainda. E a palavra testamento vem da palavra latina testamentum, que significa aliança. Portanto, em sua divisão básica, a Bíblia nos lembra os dois relacionamentos de aliança entre Deus e a humanidade. O Primeiro Testamento, ou seja, o Antigo, e o Segundo Testamento, o Novo. E isso é um ponto-chave também, meus irmãos, do curso, tá? Porque o curso ele fala sobre o quê? A lei e a graça. Então, essas duas alianças, Antigo e Novo, Velho e Novo. E o que quer dizer a palavra Bíblia? Bíblia quer dizer, do grego, significa livro, rolo, e tem a conotação de ajuntamento de vários livros, ou seja, um livro compilado com vários outros, um compilado de vários livros históricos e proféticos, cartas, provérbios, poesias e etc. Escritos por autores inspirados por Deus ao longo da história da humanidade, e chamados de canônicos, que significam autoridade máxima e norma de mais alta hierarquia reconhecida pela Igreja. Aqui eu vou mostrar para vocês um exemplo de como eram registrados no passado aí escrituras
relatos antigos, né? Então eram relatados aqui, escritos em pergaminhos, e acredito que isso os irmãos já tenham ciência, né? E olha que interessante agora. Em quanto tempo a Bíblia foi escrita? Os 39 livros do Antigo Testamento foram compostos num espaço de mais de 1000 anos. Olha só, mais de 1000 anos para escrever, por cerca de 40 autores diferentes. Alguns livros do Antigo Testamento foram escritos pelo mesmo autor. Jeremias e Lamentações, por exemplo. Outros livros, como o Primeiro e Segundo Reis, não citam explicitamente o autor. E outros livros, como Salmos e Provérbios, citam vários autores para várias porções. O primeiro livro do Novo Testamento, que foi provavelmente Gálatas ou Tiago, foi escrito talvez entre a metade e o final dos anos 40 depois de Cristo. A maioria dos livros do Novo Testamento foi escrito nos anos 50 e 60 depois de Cristo. O último livro do Novo Testamento, o livro do Apocalipse, foi escrito talvez por volta de 90 depois de Cristo. Sendo assim, se somarmos o tempo para a composição dos livros do Antigo e do Novo Testamento, teremos um resultado de cerca de um espaço de tempo de 1100 anos. Ou seja, em 1100 anos a Bíblia foi composta. No espaço de 1100 anos. Se a gente considerar que uma geração ela tem 100 anos, né? Então foram 11 gerações até a composição da Bíblia. Yeah. E olha que interessante, uma conta aqui. Ó. Se considerarmos que estamos no ano 2020, que nós estamos, esperamos chegar até o fim dele, né? Só Deus para nos dar graça para chegar, que está difícil. Se considerarmos que estamos no ano de 2020, logo entendemos que há cerca de 3.000 anos foi iniciado os registros das Escrituras Sagradas. Ou seja, 3.000 anos Moisés ele começou a escrever o livro de Gênesis. Por que eu falei Moisés? Porque Moisés foi o primeiro escritor do primeiro livro da Bíblia, né? Livro de Gênesis. Inspirado por Deus ali, depois do encontro dele no Monte Sinai com o Senhor. Começou então a escrever os relatos dos antigos. Deus explicou para ele o que aconteceu e todos ali as ocorrências, né? Desde a criação. Deus não foi num detalhe, não foi nos pormenores, porque não precisava, e Deus ali explicou da maneira necessária para Moisés o que houve, o que aconteceu, e isso aconteceu há cerca de 3.000 anos atrás, e hoje nós temos aí um compilado com as Escrituras Sagradas. Tudo isso faz parte de um plano de salvação, que hoje a gente desfruta, eu diria, a porção completa desse plano de salvação, mas nós muitas vezes não compreendemos e não valorizamos, amém? Diferente do povo da época de Moisés, né? Fugindo aqui um pouquinho do roteiro, mas diferente do povo da época de Moisés, hoje a gente tem muito mais claro qual que é o propósito de Deus, qual que é o plano, a composição do plano de Deus para a salvação, do que o povo daquela época. O povo daquela época tinha só uma parcial, né? Parcialmente eles tinham aí conhecimento do amor de Deus, parcialmente eles tinham aí o conhecimento da revelação de Cristo, parcialmente eles tinham o conhecimento das profecias, mas hoje não, hoje a gente tem aí um plano completo. Gênesis e Apocalipse, quando foi selado ali, Jesus ordenou a João que selasse o selo, selasse o livro e que nada mais fosse acrescentado. Né? Vamos lá, falar de idiomas. Quais idiomas foi escrita a Bíblia? O Antigo Testamento foi escrito em hebraico.
com algumas pequenas porções em aramaico. E o Novo Testamento foi escrito em grego, língua comum dos dias lá de Jesus, né, da época de Jesus. Deixa eu mostrar aqui para vocês, né? O irmão já sabe, mas não custa nada frisar. Olha aqui, ó. Esse aqui é uma escritura em hebraico, tá? E já aqui embaixo, a gente tem a escritura em aramaico. Olha só. E aqui na outra página temos em grego, né? Sei que os irmãos são poliglotas, né? Então talvez o irmão já consiga entender essa linguagem, né? Brincadeira à parte, meus irmãos. E vamos falar aqui dos autores bíblicos. Nós temos 6 minutos para falar dos autores bíblicos. Feito isso, nós vamos então finalizar aqui, né? Procurar só falar o que quer dizer a igreja e a gente já finaliza, amém? Autores bíblicos, vamos lá então, bem rapidinho, né? Aí os irmãos, eu vou ser bem sucinto aqui, para os irmãos depois estudarem com mais detalhes, né? Então, vamos separar assim Antigo e Novo Testamento, ok? Moisés, ele escreveu 5 livros da Bíblia. Não vou falar aqui as datas porque não vai dar tempo, tá, irmãos? Então eu vou procurar resumir. Moisés escreveu o livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Tá? Ele começou isso, só vou falar a primeira data aqui, há cerca de 1445 anos antes de Cristo. Tá? Josué escreveu um livro, que é o próprio Josué. Nós temos 8 livros anônimos no Antigo Testamento, que é o livro de Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, Esther e Jó. Se vocês forem pararem para analisar, dá-se a entender que o livro de Jó ele seja poético, mas que a história ela aconteceu muito antes de até Abraão, tá? Por quê? Porque se você avaliar, Jó ele tinha um poder, né, aquisitivo bem amplo, que nos períodos do rei Davi isso não era possível, porque para ele ter aquela quantidade de gado, aquela quantidade de terra e tudo mais, ele precisaria realmente ser muito rico e ser dominador de uma grande, né, de um grande reinado, e pelo livro a gente entende que não era isso, né? Não existia reinos e tudo mais. Ele era só um homem rico, o mais rico do Oriente, mas não detinha um reinado, né? Então isso nos remete a entender que há muito antes, né, de Davi e muito até antes de Abraão foi se dada a história de Jó. Esdras escreveu 1 Crônicas, 2 Crônicas e o próprio livro de Esdras. E Esdras e Neemias compartilharam aí a criação, a autoria do livro de Neemias. Davi e outros compuseram salmos, Salomão e outros compuseram provérbios. Salomão compôs ele sozinho Eclesiastes de Cantares de Salomão. Isaías compôs o próprio livro, Isaías. Jeremias compôs 2 livros, Jeremias e Lamentações. Ezequiel compôs o próprio livro. Desculpa, deu um tique aqui. Daniel compôs o próprio livro. Oséias compôs o próprio livro. Joel compôs o próprio livro. Amós compôs o próprio livro. Obadias compôs o próprio livro. Jonas compôs o próprio livro. Miqueias compôs o próprio livro. Naum compôs o próprio livro. Abacuque compôs o próprio. Sofonias compôs o próprio. Ageu compôs o próprio. Zacarias compôs o próprio. Malaquias compôs o próprio. Novo Testamento agora. Mateus compôs o próprio livro de Mateus. Marcos compôs Marcos.
Lucas compôs 2 livros, o Evangelho segundo Lucas e Atos dos Apóstolos. João escreveu 5, o Evangelho segundo João, primeira carta de João, segunda carta de João, terceira carta de João e o livro do Apocalipse, a Revelação. Paulo, o maior escritor da Bíblia, maior escritor de livros, o recordista em obras literárias. Paulo escreveu 13, grande apóstolo Paulo, humilde, né? Escreveu Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito e Filemon. E tem um anônimo lá no Novo Testamento, que é o livro de Hebreus, a carta aos Hebreus. Tiago escreveu o próprio livro de Tiago. Pedro escreveu 2 livros. 1 Pedro, na verdade são cartas, né? Primeira carta de Pedro, segunda carta de Pedro. E Judas escreveu o próprio livro de Judas. E aí, mas o que é a igreja? A palavra igreja, de uma forma bem simples, significa uma assembleia ou reunião. A palavra igreja ela deve ser usada para indicação das reuniões dos santos. Em outras palavras, é incorreto dizer que a igreja refere-se à parte estrutural de um edifício. Tem origem da palavra grega eclésia, e a reunião da igreja deve acontecer para orarem, para celebrarem a ceia do Senhor, lembrando de sua morte na cruz, para aprenderem da doutrina dos apóstolos e também para terem comunhão uns com os outros. Quando a gente fala doutrina dos apóstolos, é a doutrina que eles aprenderam de Jesus. Então não deixa de ser a doutrina de Jesus, tá? A doutrina dos apóstolos ela é a pura doutrina de Jesus. E todas estas coisas devem ser realizadas em nome de Jesus, apenas, e não em nome de alguma denominação. Então, antes de haver essa pandemia, esse isolamento social, a gente já havia falado de igreja, que a igreja somos nós, não a estrutura, né? E agora a gente está aprendendo na prática isso. Igreja somos nós somos o templo do Espírito Santo de Deus, e a comunhão com Deus, ela realmente se dá de forma espiritual. Então, não é por estar naquele templo, naquela, o que se diz, a estrutura, né, que nós realmente estaremos na presença de Deus. Não. Amém. Então, aqui a gente chegou ao final dessa primeira aula, que seria uma aula introdutória com os conceitos básicos. Agradeço a Deus pela vida dos irmãos. Mais uma vez, sejam bem-vindos aí no meu lar e espero que aproveitem para recapitular as nossas aulas e fazer proveito aí da palavra de Deus. Vamos aprendendo juntos, amém? Vamos fazer rapidinho uma oração para que Deus venha nos abençoar. Senhor Deus e Pai, agradeço ao Senhor por tudo, meu Deus. Senhor, que no início deste curso, Senhor, que a Tua igreja venha a ser, Senhor, edificada, impactada, conhecendo cada dia mais a Tua palavra, que nós venhamos ter mais amor, Senhor, por Ti, amor pela Tua palavra, conhecimento, Senhor, segundo a Tua vontade, segundo os dons que o Senhor repartiu com cada um, meu Pai. Que seja, Senhor, para frutificar, Senhor, não para honra e